Eu sou a Laila Zaide, eu sou atriz, eu sou ativista socioambiental, eu sou autora. E é isso, eu acho que hoje é impossível a gente se definir como uma coisa só e eu estou muito contemporânea nesse sentido. Estou multi. Bem, os ativistas do clima dizem que a gente precisa engajar as pessoas não só pela razão, mas também pela emoção. E existe um crescente interesse em fazer isso por meio da arte e do entretenimento. Na sua experiência como atriz, é mesmo mais fácil obter compreensão e envolvimento das pessoas dessa maneira? Sem dúvida nenhuma. Se você fizer um exercício de buscar na sua memória suas lembranças de escola, por exemplo, provavelmente vão vir memórias muito mais relacionadas a afeto, sensações, experiências, emoções, do que o conteúdo didático que te foi passado. Eu acredito totalmente numa mensagem sendo passada através de emoção. E a arte faz isso com maestria, né? A gente precisa dos cientistas ali na ponta desenvolvendo o saber, a informação, a gente precisa dos jornalistas e a gente tem também os artistas fazendo arte de todas as formas e a gente tem hoje os influenciadores que também a gente não pode não olhar para eles, né? A gente está num país que consome mídia social, um dos maiores consumidores de mídia social do mundo, né? Você já disse em outra oportunidade que usa as ferramentas que aprendeu no teatro para falar do meio ambiente, de arte, cidadania, diversidade. Você pode dar um exemplo concreto, talvez, de um trabalho que você fez e que obteve um resultado muito satisfatório nesse campo? O meu primeiro trabalho com isso foi dentro de sala de aula, tá? Eu desenvolvi um projeto social que eu levei para escolas e que depois foi para um abrigo também de meninos aqui no Rio de Janeiro. E que foi exatamente isso. Eu usava minhas ferramentas de teatro, aulas de teatro mesmo, desenvolvia aquelas aulas super dinâmicas e jogos e brincadeiras de improviso para levar a educação emocional, ambiental, social para aquelas crianças. Então, assim, ali você via de uma maneira muito linda e prática essa compreensão de coletividade, de cuidado com o meio, chegando através do jogo, da brincadeira. E isso é uma ferramenta que eu trago do teatro. O que eu tenho feito nas redes sociais é basicamente isso. Eu pego, por exemplo, um tema super espinhoso ou super complexo, tipo exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Que é um tema que está super em voga. E eu vou desenvolver um conteúdo sobre isso com humor. E engaja muito bem. Agora, conta pra gente como é que você se tornou uma ativista e uma comunicadora socioambiental. Eu acho que eu sempre fui, Marcelo, assim, eu acho que desde criança eu sempre fui muito ligada ao meio ambiente pela minha educação, assim, meu pai era um surfista, hippie, então eu cresci na praia e todas as nossas viagens eram para a natureza, essa cultura já era minha. E meus avós eram pessoas muito engajadas, assim, socialmente. E então eu aprendi desde muito cedo a ver esse engajamento como uma coisa natural, você querer atuar na sua sociedade, você querer transformar a sua sociedade, você tá ali na ativa. Então eu acho que juntou esse meu amor pelo meio ambiente com essa cultura de trabalho voluntário, de trabalho social, de ativismo e aí eu sempre usei essa minha voz no espaço que me cabia. Então, assim, eu era aquela pessoa que fazia uma novela. Eu enchi o saco do elenco, eu enchi o saco da produção, eu era ecochata. Então, eu demorei muito para usar as mídias sociais. Só comecei mesmo quando, no início da pandemia, o meu livro ia sair, e aí o meu marido falou: você precisa vender o livro, dá uma agitada aí nas suas redes sociais. Durante a pandemia, nós fomos morar em comunidade no meio do mato. Uma escola florestal que a gente desenvolveu ali com educadores maravilhosos. Então, eu comecei a apresentar isso nas minhas redes sociais. E aí aquilo, eu vi que, tinha uma demanda por esse tipo de conhecimento. As pessoas queriam saber o que elas podiam fazer ali na vida privada delas
pequenas mudanças de comportamento, simples, fáceis, que pudessem estar mais alinhadas com o meio ambiente. Encontrei meu propósito. Então é isso. Se o que eu faço aqui tem um impacto importante, se eu consigo de fato influenciar pessoas nesse sentido, é isso que eu quero fazer. Os filhos, né? Essa geração que está chegando, e a gente tem uma consciência lá em casa. Parabéns pelo seu trabalho. De verdade, eu juro a você que eu vou pra academia, eu levo meu copo, eu digo, meu Deus, se ela souber que eu não tô levando meu copo, eu tô perdida. Você recebeu recentemente reconhecimento público de ninguém mais, ninguém menos que Ivete Sangalo. Gostaria de ouvir de você quais foram os outros, ou quais têm sido os outros conteúdos gerados por você com mais popularidade, visibilidade, e por quê? Um outro que viralizou muito foi uma reclamação minha, foi uma dor minha em relação a material escolar. Esse vídeo é para a escola dos meus filhos. Sim, vou lavar roupa suja aqui, porque vai que esse vídeo serve para a escola dos filhos de vocês também. Que lista de material escolar é essa? 5 canetas desse tipo de hidrocor, ponta fita. O Tom tem 3 anos. E você sabe os conteúdos que vão desempenhar melhor, porque são os conteúdos que falam com muita gente, com a dor de muita gente, né? E eu fui comprar o material escolar dos meus filhos e eu vi o que eu estava comprando ali, o excesso, a falta de pensamento sobre aquilo, o valor totalmente desalinhado com a realidade brasileira. Fiz um vídeo e esse foi, assim, pólvora. Caneta Posca, vocês só podem estar de sacanagem. A caneta custa R$40. Não vou comprar. A mesma coisa quando eu fiz uma provocação a brinquedos de plástico. E aí foi muito legal, porque foi um dos primeiros vídeos que viralizou muito. 90% dos brinquedos do mundo são feitos de plástico. A gente não tem uma capacidade cognitiva de lidar com ameaças distantes. E então a gente tem que trazer para o mais próximo possível. E esse vídeo do plástico foi isso. Eu falei muito do perigo que é, não só, né, do excesso, do custo, da poluição, do perigo que é você estar trazendo os bisfenóis e tudo para dentro da boca do seu filho. Quando eu aciono minha rede inteira para barrar o Ricardo Salles assumindo a presidência da Câmara de Meio Ambiente lá, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aquilo faz barulho. Aquilo você vê, assim, milhares de pessoas repostando nas suas redes, né? Por que foi uma boa opção priorizar o humor nesse caso? O primeiro teste que eu fiz na minha vida, eu acabei o teste e a produtora de elenco falou assim: você é muito ruim, mas você é muito engraçada. Volta aqui amanhã. Eu tinha 18 anos. E ela falou: você é muito ruim. Ela falou: o teste foi muito ruim. Eu nunca tinha visto uma câmera na vida, enfim. E aí eu já comecei fazendo humor. E o mercado tem muito disso, assim, quando você faz uma coisa bem, ele é ali que é essa prateleira que você entra, né? Então eu fiquei muitos anos fazendo humor na televisão, no cinema e no teatro. Para mim é o meu lugar de conforto, fazer humor. E quando você vai falar de um assunto como a crise climática, que é um assunto que ninguém quer saber que a casa está pegando fogo, ninguém quer ouvir que a responsabilidade é nossa, e ninguém quer ter que apagar esse incêndio. Então, assim, como é que eu vou entregar um conteúdo que é super de difícil digestão sem gerar resistência? E eu acho que o humor foi a fórmula que eu encontrei mais eficiente. Laila, como é que você descreveria com humor o nível de informação e conhecimento do brasileiro médio sobre o desmatamento, povos indígenas e mudança climática? Dá para fazer piada sobre isso? É triste, é dramático. Mas dá, e não só dá como... Eu tenho entendido o seguinte: como é que eu vou provocar o brasileiro médio a entender a importância da Amazônia se ele está muito ocupado tentando sobreviver? Então, na lista de prioridade, aí tem pesquisas e pesquisas que falam sobre isso. O brasileiro, ele se importa, sim, com o meio ambiente, mas ele tem algumas outras preocupações na frente, como desigualdade social, enfim. E mais, ele não entende nem a relação básica de sustentabilidade, assim, de direta das coisas. Ele não entende, ele que eu digo, né, a média do brasileiro
ainda não entendeu o beabá. Como é que eu vou querer falar de descarbonização, entendeu? De transição energética, de preservação, se ele não sabe nem falar povos indígenas, ele ainda está chamando índio, tribo. Gente, um índio de verdade! Índio? Não. Parece errado já. Já perde a amizade. É Índio, o que eu falei? Não, você falou índio. Eu falei índio. Qual a diferença? A diferença é que o índio não abrange a diversidade cultural e diversidade de povos que existe no Brasil. Simples. Mas a gente se satirizar, por exemplo, é muito legal. Às vezes eu faço um personagem que é a blogueirinha sustentável, que ela é uma blogueirinha que vende a sustentabilidade de forma totalmente equivocada. Mas, assim, sem dúvida, eu acho que com humor dá para falar de tudo, absolutamente tudo, de forma respeitosa. Você costuma dizer que levar uma vida mais sustentável é consequência direta de uma relação de amor pela natureza. Como cultivar esse amor em cidades brasileiras com indicadores socioeconômicos e ambientais tão precários? Esse realmente é um gargalo, porque a criança precisa ter contato com a natureza para entender aquilo, para se ver parte daquilo, para amar aquilo e, por consequência, cuidar daquilo. Só que em ambiente urbano, esse acesso ao verde ele é mais restrito, principalmente a gente falar de crianças de uma camada mais desprivilegiada da população. E aí, eu acho que a gente precisa fazer 2 esforços. Assim. Provocar políticas públicas que promovam esse contato. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos parar de construir tantos prédios em áreas que poderiam ser áreas de convívio, que poderiam ser ambientes naturais, parques, praças. Vamos investir nesses lugares. E entender que uma criança que vá para um descampado, para aquela quadra de futebol, aquele campo de futebol que toda a comunidade tem, aquilo já é uma experiência muito enriquecedora, porque aquilo já é aquela criança que está vendo céu, que está vendo horizonte, que está descalça, que está correndo. Então, é um início de alguma coisa. A minha provocação para quem pode levem seus filhos para a natureza. E aí, existe uma outra provocação que mesmo se não houver esse contato tão direto com a natureza, que a gente desenvolva o senso de comunidade, coletividade. Que aí, nas comunidades, eu já vejo isso muito mais forte do que nas áreas mais ricas da cidade. Isso já é alguma coisa, porque quando você pensa o coletivo, quando você já pensa em comunidade, você já saiu desse lugar de individualismo, que na verdade, esse lugar que nos tira do ambiente natural, que não nos vê integrado.